Vamos dando continuidade aqui. Esse é outro exercício. E aqui a gente tem uma barra rígida, que é essa barra aqui, BD. Vou marcar o ponto E aqui. Vamos lá. BD. E ela está suspensa por duas hastes, a haste AB, que é essa, e a haste CD. Foram dadas as características de cada uma das hastes. A haste AB é de alumínio, módulo de formação 70 GB, e tem área de 500 milímetros quadrados. A haste CD é essa, ela é de aço, módulo de formação do aço 200 gigapascal, com área de 600 milímetros quadrados. Esse conjunto é submetido a uma força de 30 kN aqui no ponto E, na extremidade da barra rígida. E o que se pede é os deslocamentos dos pontos D, B, D e E, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é determinar qual é a força que solicita tanto o ponto B quanto o ponto D, para saber quanto esses pontos vão se deformar para cima ou para baixo. Bom, a força que vai solicitar, o que vai reger esse deslocamento é quanto essas duas hastes vão se alongar ou se vão se encurtar. Porque o que elas se deslocarem vai ser diretamente os deslocamentos dos pontos B e D. Então, a gente fez um esquema aqui. Pus a barra rígida, apliquei a força de 30 e coloquei duas forças. Inicialmente, eu coloquei o FAB para cima e o FCD também para cima. Por quê? Pensa no seguinte, essa haste está descendo, a gente imagina que ela puxe, perdão, a barra rígida, né? A barra rígida está descendo sob o efeito dessa força de 30, a gente imagina que ela está puxando essas duas hastes. Por sua vez, isso é o que a barra rígida faz com as hastes, puxa as hastes para baixo. Se ela estiver puxando as duas hastes para baixo, se você pensar na haste, a haste, por sua vez, por ação e reação, puxa a barra para cima. Então, foi esse o raciocínio inicial que eu fiz. Imaginei que a barra estava puxando as duas hastes para baixo, então, quando eu penso na haste, a haste está sendo puxada para baixo. Quando eu penso na barra, eu tenho duas forças para cima, que são as forças que as duas hastes estão aplicando na barra rígida. Bom, não sei se vai ser para cima ou não vai ser para baixo, coloquei as duas para cima e vamos verificar o que acontece. Então, eu chamei essa primeira força para cima de FAB, essa segunda força aqui de FCD, que são, respectivamente, os índices das nossas hastes. E aí, eu apliquei a equação de equilíbrio, que me diz que a somatória dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser igual a zero para que esteja em equilíbrio. Eu fiz somatória de momentos em torno do ponto B. Momento é força vezes distância. Aquele mesmo momento que você já aprendeu em mecânica geral. Bom, a força que passa pelo ponto não vai gerar momento. Então, eu tenho gerando momento a força FCD, a distância dela até o ponto são 0,2 metros, que é essa distância aqui. E eu imagino essa força FCD em torno desse ponto causando uma rotação no sentido anti-horário, tá? Gira no sentido anti-horário, eu vou considerar anti-horário negativo. Então, FCD vezes 0,2 negativo. Por fim, eu tenho a força de 30, a distância da força de 30 até o ponto B, essa distância de 0,6 metros, está aqui. Agora, essa força de 30 está para baixo, ela gira em torno do ponto B no sentido horário. Se eu considerei anti-horário negativo, eu tenho que considerar horário positivo, tá? Adotei somatório em torno do ponto B, poderia ter adotado em qualquer outro ponto, e o que passa no ponto B não vai gerar momento. Então, por isso que eu não tenho que trabalhar com FAB, porque não existe distância, né? O braço de momento é zero. Bom, igualo isso a zero, acho o valor de FCD igual a 90. Se vocês quiserem achar o FCD, você pode achar o FCD fazendo somatório de momentos em torno do ponto C. Ou, de uma maneira mais rápida, você faz o equilíbrio das forças verticais. As forças verticais têm que dar zero, a soma delas tem que dar zero. Então, você tem o FAB para cima, inicialmente ele estava para cima, o FCD para cima, então tudo que está para cima tem que ter o mesmo sinal, pode ser positivo ou pode ser negativo, eu adotei o que está para cima positivo, então FAB e o 90 positivo. E o 30 para baixo negativo. Quando eu somo isso tudo, eu acho que o FAB é negativo 60. Isso significa que eu errei o sentido que eu dei para o FAB, por isso que eu já fiz aqui um risquinho e coloquei essa força para baixo, porque a força não era para cima. Quando eu resolvo a equação de equilíbrio e o sinal dá negativo, é porque eu errei o sentido dessa força. Muito bem. Então,
Então, agora vamos analisar o que está acontecendo com cada haste. Aqui era a barra, tá? Então, essas forças estavam para cima ou para baixo, porque eram as forças que a haste aplicava na barra. Agora, eu vou pensar nas hastes. Então, veja bem, se eu tenho uma força FAB que é para baixo na barra, ela vai ser para cima na haste. Esse ponto aqui é o ponto de ligação entre a haste e a barra. Então, se o FAB deu para baixo aqui, na haste vai ser para cima. Significa que essa haste AB está sendo comprimida. Na verdade, quando você puxa isso aqui para baixo, tendência de que esse ponto levante. E quando esse ponto levanta, ele empurra a haste para cima. Por isso é que está havendo uma compressão na haste AB. Então, a haste AB está sendo comprimida com a força que vocês encontraram, que é de 60, mas de compressão, tá? Vamos analisar a haste BC. Desculpa, a haste CD. A haste CD, eu tinha colocado inicialmente a força para cima, e quando eu resolvi a equação de equilíbrio, deu positivo. Então, esse positivo significa que vocês acertaram o sentido. Então, realmente, essa força é para cima. Então, a barra está sendo submetida a uma força para cima. Então, a barra está sendo submetida a uma força para baixo. Tração, né? Quando isso aqui desce, o ponto D está sendo puxado para baixo. Então, tração de 90. Está subindo aqui na barra rígida, está descendo aqui na haste. Então, é uma força de 90 tracionando a haste. A haste CD, diferente da haste AB, está sendo tracionada pela força de 90. A haste AB está sendo comprimida pela força de 60. Muito bem. Então, agora vamos substituir tudo que eu conheço. A força na haste AB é 60, o comprimento da haste AB é 30 centímetros, a área da haste AB foi dada aqui, né, 500 milímetros quadrados, módulo de deformação do alumínio, 70 GB. A segunda haste CD está sendo tracionada por uma força de 90, o comprimento dela é 0,4 metros, a área dessa haste é de 600 milímetros quadrados, módulo de deformação é o módulo de deformação do aço, foi dado 200 GB. Jogando esses valores naquela forma, que foi a forma que a gente deduziu da lei de Hooke, eu acho que o deslocamento do ponto B, aqui é o deslocamento do ponto B, é de 0,51 para cima, porque o ponto B, como a haste vai sofrer encurtamento, porque a barra está empurrando ela para cima, então ela encurta, o ponto B sobe 0,51 milímetros. O ponto D é diferente, como a haste CD vai ser alongada por essa força de 90, o ponto D vai descer. Então ele vai ter um deslocamento de 0,30 milímetros para baixo, tá? Então 0,51 para cima e aqui 0,30 para baixo. Olha, vamos finalizar, ficou faltando achar os deslocamentos no ponto E, tá? Então, agora a gente vai fazer isso por geometria. Então, veja bem, o que aconteceu? Ó, o ponto B subiu 0,51 milímetros, certo? Foi o que a gente encontrou aqui, lá na primeira parte do exercício. O ponto D desceu 0,3 milímetros, tá aqui. Essa barra é rígida. A informação de que a barra é rígida é importante porque uma barra rígida não se deforma, ela só se desloca, mas o seu eixo continua retilíneo. Então, significa que a barra teve esse comportamento. Esse ponto subiu, esse ponto desceu e esse ponto vai descer mais ainda, mas tudo linear, sem nenhum tipo de deformação. Então, aí a gente faz uma semelhança de triângulos. Cachorro aqui, tem que driblar tudo, gente. Então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu tenho que determinar esses comprimentos aqui, para a gente poder fazer uma semelhança de triângulos. Porque para achar o deslocamento desse trecho aqui, do ponto E, eu vou fazer esse triângulo maior e vou dizer que ele é equivalente a esse triângulo menor. Eu tenho a altura desse triângulo menor, a altura do triângulo maior que eu quero, mas me falta achar esse valor de y aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz a semelhança desses dois triângulos pequenos aqui. A altura do triângulo da esquerda
está para a base do triângulo da esquerda, assim como a altura do triângulo da direita está para a base do triângulo da direita. Chamei de x e y essas bases. Então, é isso. 0,51 está para x, assim como 0,3 está para y. Resolvo isso aqui e acho que x é igual a 1,7y, né? Só isolei aqui o x e vou encontrar esse 1,7, só para vocês fazerem a conta, vocês vão chegar nesse valor. Só que o que eu sei de x mais y? Eu sei que x mais y é essa soma aqui, 0,2 metros, tá aqui, 0,2 metros. Substituo o valor de x que eu tinha encontrado da primeira equação e achei que o valor de y é 0,074 metros. Bom, guarda isso então. Vamos lá, triângulo maior. A altura do triângulo maior está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor está para a base do triângulo menor. Vamos lá. Altura do triângulo menor, 0,3. Base do triângulo menor, y. A altura do triângulo maior é esse deslocamento do ponto E que eu quero. E a base do triângulo maior é o 0,4 mais o y. Tá aqui. Eu já tenho o valor de y, 0,074. E aqui, se vocês perceberem, eu misturei unidades, né? Porque esse 0,3, ele é milímetros. Foi o que a gente encontrou aqui. Esse 0,074 é metros, assim como esse 0,474 também é metro, porque eu somei o 0,4 com, que é 0,4 metros, né, com o y, que também tem metro. E aí não tem problema eu trabalhar com esse valor em y. Se os denominadores, perdão, não tem problema eu trabalhar com esse 0,3 em milímetros. Por quê? Se os dois denominadores estão em metros, os dois numeradores vão sair com a mesma unidade. Então, se aqui está em milímetro, o delta LE também vai ser milímetro. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis transformando tudo para metro, tudo para milímetro, não tem problema. Só quero justificar para vocês que aqui nesse caso, os meus dois numeradores serão em milímetros e os meus dois denominadores estão em metros. Eu não posso misturar, deixar, por exemplo, esse em milímetro e esse denominador em metro. Aí isso dá problema. Mas os dois de cima vão sair em milímetros, os dois de baixo estão em metros. Bom, resolvendo essa expressão, essa igualdade, eu acho que o deslocamento do ponto E, que é o que eu quero, é 1,92 milímetros, que era o valor que faltava a gente determinar. Então, o ponto B encurtou 51, subiu. O ponto D desceu, como a haste CD alongou, ele desceu 0,3. E o ponto E desceu 1,92 milímetros. Oi, vamos lá. Mais um exercício. A barra ABC é submetida a uma força P igual a 66,7 kN. Então, está aqui a barra submetida a uma força aqui na sua extremidade. Sabe-se que o módulo de deformação do material do conjunto é 210 GB dos dois trechos. Ele quer que você determine o diâmetro D2, o diâmetro do trecho BC, tá? Dessa parte BC, para que o deslocamento do ponto C seja de 1,3 milímetros, ou seja, lembre-se que o que o ponto C deslocar é o que todo mundo deformou. E a gente já sabe que isso tem que ser 1,3. Muito bem. Então, vamos lá. Trecho a trecho. Então, primeiro, vamos verificar quanto o trecho AB se deforma sob a ação dessa força de 66,7. Então, eu quero saber quanto o trecho AB deforma. A força que está aplicada no trecho AB é o 66,7. Só fazer um corte aqui e olhar para a direita, a única força que você enxerga é essa. O módulo de deformação foi dado e a área do trecho AB você consegue determinar porque foi dado o diâmetro desse trecho, que é 30 milímetros. Eu transformei para metros, pi de diâmetro ao quadrado sobre 4, você acha uma área de 7,07 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Comprimento do trecho AB, 1.200 milímetros. Substitui tudo isso naquela fórmula, F, L, passado já em metro, tá? Deixando tudo em metro. Módulo de deformação, mesma coisa que isso aqui está em quilonewtons, então por isso que eu joguei 10 a sexta, para ficar quilonewton em cima e quilonewton embaixo. E a área que a gente calculou aqui, 7,07. Bom, com isso você acha que o trecho AB, só ele, se deforma 0,54 milímetros. Se o conjunto tem que se deslocar 1,3, que é o deslocamento total, né, o que o ponto C se desloca é o deslocamento total. Se o conjunto se desloca a 1,3, o trecho BC, ele tem que se deslocar a diferença, considerando que
o trecho AB já se deformou 0,54. Então, o deslocamento do trecho BC vai ser 1,3, que é o total, menos o que o trecho AB já deformou. Então, ao trecho BC, cabe uma deformação de 0,76 milímetros aqui, né? Vou consertar isso. Faltou um M aqui. 0,76 milímetros. Bom, a força é a mesma, porque quando eu corto aqui, olho para a direita, eu continuo enxergando a força de 66,7. Módulo de deformação mesmo, 210 G, e o comprimento do trecho BC, 900 milímetros. Bom, o que me falta aqui é a área, porque o que eu quero determinar é o diâmetro. Lembrando que a área aqui, diâmetro quadrado sobre 4, é só você vir nessa fórmula aqui, o ΔL você conhece, se quiser isola a área, né? Pega essa área aqui, que vai ser o A, vai ser sua incógnita, sobe ela aqui, desce o ΔL aqui para baixo, você vai ficar com a força de 66, o comprimento de 900 milímetros, o mesmo módulo de deformação, e o ΔLC vai esse ΔLC vai trocar de lugar com a área aqui, né? Porque o ΔL desce e a área sobe, porque ela vai ser sua incógnita agora. O ΔL 0,76, você acha a área. Achando a área, põe o valor de área aqui, iguala a π diâmetro quadrado sobre 4, a única incógnita vai ser o diâmetro e aí você encontra o que está sendo pedido. Esse aqui eu não vou terminar, eu vou deixar como propósito para vocês tentarem fazer. Depois dessa aula de exercícios, agora sim eu passo uma lista com alguns poucos exercícios para vocês tentarem fazer e tirar dúvida comigo. Mas esse aqui eu deixo para vocês terminarem, tá bom? Boa semana.